Fala galera, aqui é o Thiago Araruna da Liga dos 32 e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje teremos um mock draft com calouros, apenas os rookies desse ano. Vou sortear um número ali de 1 a 12, uma liga de 12 times e tentar escolher os melhores jogadores disponíveis. Claro, sempre também buscando não vou buscar 4 wide receivers se eu tiver alguma outra posição ali melhor entre prateleiras e tudo mais, para você sentir um pouquinho como é que é esse mock draft. Se você joga a Liga Dynasty, já sabe como é que é. Se o seu draft ainda não ocorreu, vai ter uma noção mais ou menos de onde cada jogador vai ficar. Vou escolher através do site sorteador.com, vou escolher uma posição num draft de 12 posições, tá? E além disso, isso aqui vai ficar gravado, eu vou fazer em vídeo, vai ficar gravado lá no IGTV para quem quiser acompanhar. E só no IGTV vai ter também a configuração de como você faz esse mock só com os calouros no Sleeper. Eu não vou trazer isso aqui para não ficar tão maçante, já fiz isso com Liga Dynasty, vou fazer só o draft aqui. E além disso temos alguns alvos Liga Dynasty, eu estou devendo isso pra vocês, venho falando há semanas. Quem segue lá no Instagram já viu que eu postei lá diversos alvos, algumas coisas mudaram após o draft, tanto que a maioria deles era realmente para fazer antes do draft, né, visando algumas situações que poderiam ocorrer, mas eu vou trazer os nomes aqui porque cabe a gente comentar sobre cada um deles. E antes disso, vamos falar de algumas notícias, na verdade uma notícia só, né, que ela é mais uma notícia zoeira do que outra coisa, que é a assinatura do Blake Bortles, ocorreu na semana passada ainda, pelo Green Bay Packers. Ele assinou um contrato de 1 ano e, assim, o que isso tem a ver com fantasy, com a NFL? Eu acho que nada, né, é mais aí de repente uma cutucada da própria direção no Aaron Rodgers e toda aquela situação. Mas se o Aaron Rodgers por um acaso sair, não vai ser Blake Bortles que vai ser titular. A torcida dos Packers pode ficar bem tranquila que, em caso, acredito que, olha, assim, 98,5% que é Jordan Love, tá? Aqueles outros 1,5% eu deixo pro Blake Bortles só pra não ficar 100% aí de certeza. Mas é mais o cara para elenco só, o terceiro quarterback da equipe. Muitas equipes, principalmente antes do training camp, traz outros jogadores. Então tem durante a temporada 3 quarterbacks. Então ele chega mais para ser elenco e não para disputar nada, tá? Fiquem bem tranquilos. Quanto a isso, no Fantasy não tem nada. Eu vou começar agora o nosso episódio de hoje com esses alvos Dynasty. Vou ter essa semana e a semana que vem também eu vou trazer mais alguns alvos Dynasty. E vamos ter um mock draft nesta semana e na semana que vem. Nessa semana, um quarterback só, um time normal, uma liga com um quarterback, tá? E na semana que vem o draft de calouros vai ser Super Flex. Então se você joga Super Flex ou pretende jogar, vai ter uma ideia de como o draft muda das escolhas de uma liga que só pode escalar um quarterback e ligas que podem escalar 2 quarterbacks. Certo? Vamos então lá para o nosso episódio de hoje. Antes de nós começarmos falar sobre alguns alvos para a Liga Dynasty, gostaria de agradecer aos 7.000 seguidores que a gente bateu na semana passada no Instagram. Muito obrigado pela confiança. Agradecer também a todos que ouvem esse podcast. É outro voto de confiança que foi me dado na semana passada. Assim, a audiência deu um salto, eu não estou entendendo o que aconteceu, mas eu estou adorando isso aí, tomara que continue assim, tá? A gente está, nesse momento, até vou dar uma olhada, mas a gente passou de 70% a 80% a mais do que na semana anterior. Então, cara, é muito gratificante assim e realmente mostra que vale a pena a gente investir aqui no podcast, que é uma plataforma que muita gente utiliza. Eu mesmo utilizo muito para estudar o fantasy. Diariamente eu ouço algum podcast diferente, então eu tô sempre ligado. Certo? Vamos falar então sobre alguns alvos para a Liga Dynasty. Você que joga a Liga Dynasty ou ainda não quer jogar, você não sabe o que está perdendo, tá? Joga, que é muito bacana. Para mim, é minha liga, meu tipo de liga preferido, onde você mantém teu time por todas as temporadas. Então a valorização dos jogadores é diferente, você mantém o time, não é a cada ano a mesma coisa.
A redraft tem seu valor, agora a gente tem a Best Ball também chegando, que eu quero entrar de cabeça, de repente participar até de algum torneio aí nesse ano, vamos ver, tô com expectativas, eu quero dar uma olhadinha como é que funciona melhor, nunca entrei, torneios pagos, claro, vamos ver o que acontece. Mas voltando para a nossa realidade aqui, alguns alvos, começando por quarterbacks, uma das opções interessantes dessa off-season é o Tom Brady. Por que o Tom Brady? O Tom Brady não é mais um cara novo, todo mundo sabe disso, e isso em Liga Dynasty reduz o valor do jogador. Ou seja, se você está precisando de um quarterback, não tem escolha alta no draft para pegar um Trevor Lawrence, um Zach Wilson, um Justin Fields, que são caras que assim, tem mais certeza de que vão jogar, e não tem também capital, daqui a pouco, até por ter capital de final de primeira rodada, daqui a pouco fica difícil de conseguir um quarterback. O Tom Brady é um nome interessante. Claro, depende da equipe que vai ter. Tu tem que achar um cara, esse cara na tua liga tem que te dar abertura para fazer isso. Mas o Tom Brady é uma opção barata, é uma opção que vai ter um curto prazo de valorização, de retorno para você. Mas se tu tá precisando, se tu tá com o teu time afinadinho, tá faltando um quarterback, ou daqui a pouco tu tá numa situação, por exemplo, de um Deshaun Watson, que pode ter alguns problemas aí nesse ano, tá aí um baita nome para te trazer para essa temporada. E outro nome interessantíssimo, esse é uma aposta e eu tô assim com os dois pés nela, é o Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles. O draft mostrou isso, né? Então o valor dele pós-draft aumentou. Quem viu antes lá, foi um dos primeiros nomes que eu lancei lá no Instagram. Pode ter aproveitado, eu mesmo fiz trocas nessa off-season por ele. Me desfazendo inclusive de Lamar Jackson, por exemplo, pegando o pique e conseguindo o Jalen Hurts na troca. O que ele pode dar um estouro nesse ano, como o Kyler Murray deu ano passado. É diferente, não tem um DeAndre Hopkins, não tem, são situações diferentes, mas ele pode ser muito, muito interessante no Fantasy. Ele teve números impressionantes no ano passado quando jogou, então é uma boa aposta. Ele é um cara novo e que, se ele realmente der retorno para a Filadélfia, cara, a Filadélfia vai usar as 3 escolhas do ano que vem para reforçar ainda mais esse time. Então você imagina o que isso pode gerar. É claro que a gente tem que ter o contraponto. Se não der muito certo, pode ser que não dure pouco esse valor. Então tem que dosar um pouquinho aí o que tu vai pagar pelo Jalen Hurts. Passando para alguns running backs, um deles assim, é aquele cara que você tem que aproveitar a oportunidade e você tem que estar confiante de que ele vai jogar, que é o Saquon Barkley. O valor dele nunca esteve tão baixo como está nessa temporada. Ele já perdeu vamos botar aí quase 2 temporadas por lesão. E ele foi ainda no ano passado a segunda escolha geral da maioria dos drafts, até primeira em alguns casos. E ele não se pagou porque ele se lesionou logo e a gente não sabe até que ponto que ele vai estar recuperado. Acredito que sim, ele vai estar recuperado, mas tem certos jogadores, certos atletas que têm essa disposição por lesões e isso acaba atrapalhando sua carreira. Eu espero que isso não aconteça com o Saquon Barkley, mas é um perigo aqui. Eu estou falando mal dele, mas é uma opção de troca justamente por essas dúvidas. Eu, assim, teria que ser algo muito importante para mim. Eu tenho uma necessidade que ela pode ser curto, médio prazo. Ele é um cara ainda novo, então tem futuro. E você tem que estar precisando e ter também bala na agulha para pagar ele, porque ele não vai te custar, por exemplo, uma primeira rodada, dificilmente vai te custar mais do que uma primeira rodada. Então abre o bolso, mas é um cara que tu vai pegar ali de repente o top 2 da posição. Outro running back interessantíssimo, e esse o valor está mais baixo que o Barkley, com certeza. Ele não é uma aposta, mas ele é praticamente uma aposta, porque ele ainda não mostrou assim tudo que ele pode mostrar, que é o Cam Akers, running back do Los Angeles Rams. Os Rams trocaram o quarterback, vai ser um time muito mais competitivo aí. Power Rankings, estava vendo hoje o Power Ranking do Pro Football, e eles colocaram inclusive o Los Angeles Rams em 4º. Então tem uma noção do que isso significa. O Cam Akers pode ter uma temporada como o Todd Gurley já teve no passado. Foi com o Sean McVay também, então tudo leva a crer que vai ser um ano bem, bem bacana pro Cam Akers. Então uma baita oportunidade de você comprar, você que está precisando, assim, não tem aquele capital todo, mas que de repente uma barganha aí consegue, e é um cara novo também, um cara que tem aí bastante potencial na liga.
Passando para wide receivers, 3 nomes aqui de jogadores novos, cada um com o seu detalhe. Eu vou começar pelo Justin Jefferson, grande destaque do ano passado, o melhor calouro do Fantasy. Ele simplesmente quebrou a banca, foi muito bem, se não me engano ele terminou em 6º na posição, e o valor dele aumentou, com certeza. Mas eu ainda acho que em algumas situações aí tu consegue uma troca bem interessante por ele. Por exemplo, uma escolha ali de metade de primeira rodada, mais um wide receiver mais velho. Eu dou um exemplo muito bom que é o Justin Jefferson. Para conseguir o Justin Jefferson, se tu colocar ali uma 6ª, uma 7ª escolha de primeira rodada, mais o Adam Thielen, que ainda tem aí um gapzinho de produtividade, daqui a pouco o cara pode soltar para ti. Ele vai conseguir nessa 6ª, 7ª pegar um outro wide receiver e mais o Adam Thielen. Então é muito uma questão de o que tu pretende para o futuro. Se tu quer ter mais garantia, pega um cara que tu já viu em campo. Se tu quer apostar ali, tu ainda consegue algum outro wide receiver, mas pelo sim, pelo não, o Justin Jefferson aí tem tudo para ser um dos grandes wide receivers do Fantasy daqui para frente. Outro cara que eu gosto muito do potencial dele, ele é o wide receiver 1 da equipe dele e não tá tão caro assim porque ele não é tão bem visto. Não sei, ele ainda não tem um nome pra galera mais old school não, mais assim, do Fantasy mesmo. Esse cara vale muito, mas a gente sabe que tem muita gente começando, não tem muita noção de preço e vai muito por nomes. O Terry McLaurin é um nome interessantíssimo na posição de wide receiver. Ainda é novo, é o wide receiver 1 de Washington. Dessa vez ele vai ter um quarterback que, na minha visão, é um dos melhores para se ter no Fantasy quando tu tem os wide receivers desse cara. Olha o que o Ryan Fitzpatrick fez em Miami. Ele transformou o Devonta Parker há 2 anos atrás num cara espetacular. Quando ele saiu no ano passado, entrou o Tua, os números dos wide receivers baixaram. Então, assim, tanto o Terry McLaurin como o... Agora me falhou o nome. Quando começa a me falhar o nome, vocês já sabem, né? Quem é ouvinte há mais tempo aí já sabe que quando começa a falhar... Caramba, veio de Carolina. Eu ouvi sobre ele antes, o Curtis Samuel. Tanto ele, Curtis Samuel, como o Antonio Gibson, por exemplo, que deve receber alguns passes de McKissick. Eu acho que todos esses caras vão ter números interessantes e tenho muita expectativa em cima do Terry McLaurin. Acho que o valor dele ainda está baixo. Depois de uma temporada com o Ryan Fitzpatrick, esse valor deve aumentar e deve ficar um pouquinho mais complicado de conseguir ele. Eu não duvidaria alguém vendendo ele por uma escolha aí de metade, depois da metade do primeiro round, tá? Não duvido nada. Depende muito de cada pessoa. Mas, se oferecerem para mim uma de repente a primeira, segunda, terceira escolha geral, eu até pensaria. Mas não é de se jogar fora um jogador como esse, assim, tão barato. E outro jogador que perdeu valor após o draft, mas que ainda é um valor interessante, é o T. Higgins, wide receiver do Cincinnati Bengals. Ele que se transformou em wide receiver 1 na equipe. Agora perdeu com o Ja'Marr Chase, mas um wide receiver 2 em uma equipe que passe a bola pode ser pra lá de interessante. Então, com o John Burrow saudável, a gente tem que ver a linha como é que vai estar, mas as atenções podem se voltar ao Ja'Marr Chase e o T. Higgins ainda ter seus momentos, porque ele não foi um cara fenomenal. Ele fez o básico e o básico que ele fez foi muito bom. Eu acho que, principalmente próximo da Red Zone. Então, acho que ele deve ter ainda oportunidades, acho que ele pode render, e eu vou parar de falar acho, porque eu tô falando acho. Eu acho, muitas vezes. Não foi engraçado. Então o T. Higgins, um cara que daqui a pouco, com um final de primeira rodada, tu consegue, ainda mais depois do draft. Nossa, pega um cara aí do teu time, mais uma segunda rodada, lança a braba e vê o que acontece. E para finalizar esses alvos Dynasty, nós passarmos para o nosso Rookie Draft, um nome de tight end. Na semana que vem eu trago 2, tá? Prometo. Nessa semana eu vou trazer um só, que é o Noah Fant, o tight end do Denver Broncos. Grande astro no ano passado, após o draft, tinha todo aquele hype em cima dele, teve jogos interessantes, outros não tanto, mas ele tem muito potencial, é um cara novo, o tight end demora para engrenar, acho que o valor dele também é um valor baixo no momento, um final de primeira rodada, tu leva fácil, uma segunda rodada e mais alguma coisa tu levaria. Eu tô falando se o draft não aconteceu, tá? Desculpe se o seu draft já aconteceu. Essa pique pode... No ano que vem pode ser que até que valha, mas é difícil tu conseguir trocas agora por picks. Agora é muito troca jogador por jogador, pacote por um jogador, enfim. É mais
mais por isso, porque acontecem muitas coisas no off-season, muda muito o valor de time, e tu não tá já pensando no próximo draft, então tu não tem às vezes nem noção de como vai estar. Eu não tenho muita noção de como vai estar ano que vem, tá? Eu sei que tem um ou outro ali quarterback que pode ser que seja interessante, eu sei que a classe de running backs é um pouquinho melhor, parece que de wide receivers tá ok, tight ends eu não sei, mas se pesquisar um pouquinho dá pra trazer essa informação pra vocês. Mas é difícil de tu prever o draft do ano que vem agora, então difícil também alguém aceitar às vezes trocas por nomes no offense. Então um bom nome aí pra sua liga Dynasty, pra te ter um tight end daqui a pouco pra te escalar semana a semana por um longo período, um longo tempo, certo? Eu vou agora só fazer um ajustezinho aqui, começar o vídeo lá no IGTV. Antes disso, lembre, siga-nos no Instagram, assina o podcast na tua plataforma, Spotify, Google Podcasts, ou Podcast, aonde for, manda para os seus amigos, vamos continuar aumentando aí essa galera que ouve podcast, porque Fantasy, para quem gosta de Fantasy sabe como é legal viver isso o ano inteiro. Então, mesmo na off-season, agora a gente está, eu particularmente, ainda não fiz nenhum Rookie Mock Draft, esse vai ser o primeiro. Nenhum Rookie Draft eu não fiz, tá? Tô numa liga, tô fazendo a Free Agency agora, uma liga com cap, IDP e tudo mais, fazendo a Free Agency, então tá uma loucura, é bacana. Pra quem não sabe um pouquinho disso aí, posso explicar num outro podcast, me manda lá no DM, quem tiver, se aparecer gente com interesse, eu explico um pouquinho como é que funciona. E já, vai ser um bip aqui só, e eu já vou estar falando aí do nosso Rookie Draft. Então acabou que caiu a escolha número 4 para quem está acompanhando no vídeo lá no Instagram. Fiz o sorteio, caiu o número 4. Vou escolher na quarta escolha, então a 1.4, a 2.4, 3.4, 4.4. Tentarei escolher sempre o melhor disponível. Até penso no futuro, de repente, fazer alguma coisa, alguma interação assim. Vocês me dizem qual que é a minha prioridade, vocês escolhem a minha escolha no draft, mas dessa vez vai ser assim. Então, começando aqui, eu vou dar um start no draft para ver quem que a CPU vai escolher nas primeiras escolhas. Vamos lá. Primeira escolha geral da CPU foi Najee Harris, running back. Na segunda saiu Travis Etienne, outro running back. Lembrando, liga com um quarterback só. Na terceira, Kyle Pitts. Bem interessante essa escolha na 3 aqui. Ele vai sair em muitos lugares diferentes em várias ligas, tá? Mas dificilmente ele sai do top 3. Meu top 3 é Najee Harris, Ja'Marr Chase, Kyle Pitts, e eu vario o Kyle Pitts com Najee Harris, com Ja'Marr Chase, conforme a necessidade da equipe. Eu mais ou menos estou trabalhando nesse sentido. Como eu estou na 4, tentar pegar o melhor jogador disponível. Eu, particularmente, vocês sabem, eu prefiro priorizar running backs, e running backs está escasso, mas na 4 eu não penso em pegar running back, porque eu sei que já saiu 2 aqui. Então a minha escolha na 4 vai ser o Ja'Marr Chase, wide receiver do Cincinnati Bengals. Aí tem tudo para ser um wide receiver dominante no Fantasy por alguns anos, então eu não vou precisar me complicar no Fantasy por um bom tempo. Então peguei o melhor wide receiver na 4, tá? Excelente, é um cara que sai muito em top 3. E aqui quem tá acompanhando o vídeo tá vendo que o negócio já bombou, já deu ok, ele já foi até a segunda rodada, mas eu vou explicar um pouquinho quem saiu logo na sequência. Na quinta escolha tivemos Javonte Williams, running back do Denver Broncos. Javonte Williams que eu tenho ali o Michael Carter e o Javonte Williams. Um dia eu acordo colocando um na frente, no outro dia eu acordo colocando o outro na frente. Mas eu tô muito é muito situacional. Se você precisa do resultado a curto prazo, eu acho que é mais fácil escolher o Michael Carter. Ele tem mais possibilidades, ele é mais uma aposta do que o Javonte Williams. O Javonte Williams é um cara mais certo, mas ele deve ter um volume melhor a partir da próxima temporada, na minha humilde opinião. Então, na sexta, a gente teve o wide receiver Devonta Smith, que para mim também é o segundo wide receiver da board. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui, e é uma tendência em diversos rookie drafts, por isso que é importante fazer rookie draft, mesmo contra o computador. Na sétima escolha a gente teve
Outro running back, Michael Carter, que eu acabei de falar, do New York Jets. Eu penso muito no Michael Carter como aquele cara que pode dar um retorno em função do estilo de jogo que pode ser implementado lá no New York Jets, parecido com o que tinha no San Francisco 49ers. Não sei se vocês concordam comigo. Na oitava, a gente tem agora um cara do San Francisco 49ers, o Trey Sermon. O CPU escolheu na 8 o Trey Sermon. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que também é um cara mais a longo prazo, mas eu tenho medo dessa rotação. A gente tem o Mostert como o principal nesse ano, mas ele já tem 29 anos. Só que a gente não tem certeza que mesmo sendo o Trey Sermon o número 1, ele vai ter tanto volume como se espera dele. Então, Trey Sermon saiu na 8 aqui pro CPU. Na 9, aí que é o detalhe, Jalen Waddle saiu só na 9. Teve esses outros running backs na frente. Por isso é interessante fazer mock draft, sempre é uma surpresa. Jalen Waddle caindo uma. Tua Tagovailoa não mostrou ser um bom quarterback com os seus wide receivers, e outra que ele tem concorrência, tem o Will Fuller, tem o Devante Parker, então complicado para Jalen Waddle, é um nome bem complicado, esse e o próximo wide receiver que saiu logo na sequência. A gente teve quarterback Trevor Lawrence na 10ª, para te ver a diferença de quarterback aqui em rookie drafts, em ligas de um quarterback e superflex, vocês veem justamente no Trevor Lawrence. Na semana que vem que eu vou ter eu acho que isso eu não falei no vídeo antes. Eu vou fazer para Superflex. Vocês vão ver que provavelmente Trevor Lawrence vai sair na primeira escolha geral. Na 11ª tivemos Rashad Bateman. Já falei bastante dele aqui no podcast, aqui no Instagram. Eu não gosto do fit dele. Acho o encaixe dele complicado. Acho um ótimo jogador, mas não gosto do fit dele. E aqui mais uma surpresa na 12ª, Kenneth Gainwell, o running back do Philadelphia Eagles. Eu tenho ele ali na mesma prateleira do Trey Sermon, mas eu teria muito pé atrás de escolher ele aqui. Ele deve participar bastante do jogo aéreo, mas eu teria muito pé atrás de escolher um running back aqui. Como eu escolhi um wide receiver na primeira, de repente quero ver se eu vou tentar escolher um running back durante o draft. Não sei se agora na segunda rodada. Na 2.1 tivemos o wide receiver Elijah Moore do New York Jets. Eu acho um nome interessantíssimo nessa região do draft. Bem interessante. Meu Deus, o que é isso? Na segunda escolha da segunda rodada, a gente teve Frank Darby, wide receiver do Atlanta Falcons, um reach aqui do nosso CPU Team 2. CPU Sleeper aqui tá, não sei, da onde ele tirou o Frank Darby, eu não sei. Ele não tá nem no meu top 48, esse cara. Na terceira escolha da segunda rodada, tivemos o quarterback Justin Fields. O segundo quarterback a sair foi o Justin Fields no time 3. Para quem tá vendo no vídeo, teve até um wow ali do próprio aplicativo do Sleeper. Ele dá uma choradinha, ele dá uma reclamada. Então, não sei, eu não acho um reach aqui na 2.3, mas enfim. Chegou a nossa vez, a 2.4, e eu tenho algumas opções aqui de jogadores. Eu tenho o Rondale Moore, wide receiver do Arizona Cardinals. Eu tenho Terrace Marshall Jr. do Carolina Panthers. Eu tenho Trey Lance. Eu tenho o Amon-Ra St. Brown, que aqui é um nome interessante. Eu tenho o Chuba Hubbard, running back. Tem um cara que nem draftado foi, que nem escolhido por times foi, segundo o Sleeper que está aqui. Deve ser escolhido logo na sequência, não sei o que aconteceu. Zach Wilson, Kadarius Toney. Esse Jackson também não sei quem é. Trask. Tá meio zoado aqui pelo que eu tô vendo. Eu não sei se tem muita gente aí fazendo... O que tá fazendo que tem uns caras subindo de ADP aqui não é normal aqui uns jogadores. Pode ser que eu não conheça, mas acho que não. Eu aqui na 2.4, eu iria assim a algumas opções. O Rondale Moore, eu acho que dá para começar a pensar. O Terrace Marshall, gosto muito do Amon-Ra St. Brown. Um quarterback ia bem aqui também. Trey Lance para futuro é um... Cara, eu julgo dizer que ele é o cara que tem maior teto daqui a pouco dessa classe. Principalmente para fantasy, e eu acho que das opções que eu tenho, eu vou acabar apostando aí, porque depois eu não vou mais encontrar outro jogador desta posição. Então eu vou de Trey Lance na segunda rodada, 2.4, acima acima do meu ranking, mas como eu peguei já um wide receiver na primeira, eu optei por pegar um quarterback aqui pelo valor dele, pelo teto dele. Eu acho que vale. É um cara que deve dar um retorno. Lembrando que primeira e segunda rodadas é onde tu vai muito na certeza. São jogadores que têm muitas chances de dar certo. E como eu não tinha um running back
aqui disponível que eu tenho essa certeza, eu prefiro ir num quarterback. E os tight ends eu acho muito cedo no início da segunda rodada. Como eu escolhi o wide receiver, fui com o Trey Lance, eu acho que meu time virtual aí não tá precisando agora de quarterback, então eu tô olhando pro quarterback do futuro e ele vai ser o Trey Lance. Logo na sequência, Rondale Moore, do Arizona Cardinals, Chuba Hubbard, do Carolina Panthers, que é o reserva imediato, foi draftado para ser o reserva imediato do Christian McCaffrey, o Terrace Marshall, que não deve produzir a curto prazo, mas a longo prazo deve ser um nome interessante no Fantasy. Na 8ª da segunda rodada saiu o Amon-Ra St. Brown, que para mim é um nome muito bom, ainda mais na 8ª da segunda. Ele deve ser um plug and play, deve já dar resultado nessa temporada. O time precisa de wide receiver. Logo na sequência a gente teve o Zach Wilson na 9, Damonte Cox na 10. Dizer que eu não conheço este rapaz, vou até dar uma olhadinha no perfil dele, o que aparece. Eu não tenho nem notícia do Damonte Cox. Não conheço, não vou mentir para vocês. Na 11ª saiu outro quarterback e não foi Mac Jones. Kyle Trask saiu na 11ª escolha da segunda rodada. Um reach aqui pra mim. Muito reach. Não é super flex também, então muito reach. Acho que o Kyle Trask pode no futuro vir a ser um titular, mas eu acho que as chances são bem pequenas. Na sequência a gente teve o Kadarius Toney na última escolha da segunda rodada, que é um canivete suíço, tem possibilidades no futuro, mas eu não acredito muito, então não apostaria nele. Logo na sequência, outro quarterback e não o Mac Jones, então na primeira escolha da terceira rodada saiu o Ian Book, na segunda saiu o Mac Jones, até que enfim. Na terceira saiu Warren Jackson, o cara que escolheu ali Kyle Pitts, Justin Fields estava fazendo um ótimo draft, escolheu Warren Jackson, wide receiver do Denver Broncos, que para mim não é nem o primeiro wide receiver rookie dos caras. E nós temos a terceira escolha, a quarta escolha da terceira rodada, e aqui a gente tem algumas opções, como a Amari Rodgers do Green Bay Packers, é um nome bom para wide receiver, Nico Collins é um nome bom, a gente tem o Javon Hawkins para dar um tiro no escuro aqui, e assim, das opções que eu ainda vou ter de running backs, eu tenho também a questão do Chris Evans, que para mim é outro sleeper, né? É o principal sleeper, mas ele não é terceira rodada, eu não escolheria ele aqui na terceira rodada dos times. Já escolhi um wide receiver, não quero escolher outro, então eu vou ir de running back. Eu vou deixar a última escolha para tentar pegar o melhor tight end disponível. E aqui eu vou de running back, eu vou de Javon Hawkins na quarta escolha da terceira rodada. Javon Hawkins, Atlanta Falcons. Eu acho que o Mike Davis vai ser o principal utilizado ainda nessa temporada, mas aí terceira, quarta rodada são apostas. Difícil, vai tirar um ou outro jogador aqui que vai ter alguma oportunidade, tanto nesse ano como nos próximos, então... e já tô vendo que aconteceu uma coisa horrível aqui no meu draft. Mas seguindo, não devia ter prometido Tyrene pra vocês. Seguindo, a gente já teve Pat Freiermuth saindo. Olha isso, cara. Na quinta da terceira. Eu vou tentar acelerar, que eu quero deixar esse vídeo em 15. E esse vídeo já vai passar dos 15 minutos. Então vai ser em 2 etapas que eu vou gravar ele. E é isso aí. Na quinta escolha da terceira rodada saiu Pat Freiermuth. Logo na sequência saiu outro tight end, Brevin Jordan. E na sequência outro tight end, Hunter Long. A minha opção para a quarta rodada não era esse, tá? Não era esse. Vamos lá. Logo na sequência outro quarterback, Philip Franks. Não gosto dessa escolha aqui. Acho que ele é um cara para não ser draftado também. Aí a gente tem um cara que vem caindo nos drafts. E eu concordo com essa queda, que é o running back do New England Patriots, Ramondre Stevenson. Logo depois, Jermar Jefferson, outro running back de Detroit Lions. Não sei como é que... É um cara muito nebuloso também, difícil de prever. Outro running back de Detroit Lions, logo na sequência, Raheem Boyd. Complicadíssimo. A gente teve um tight end saindo na última escolha da terceira rodada, que foi o Quintin Morris de Buffalo. Confesso também que não chega nem perto das minhas boards. Outro cara que eu nunca ouvi falar aqui, Peyton Hendershot, que não tá nenhum time no Sleeper. Vou até dar uma pesquisada, ver se tem pelo menos as notícias. Não aparece, mas tem a notícia. Então esse cara também apareceu aqui. Interessante. Com pessoas... uma dica bem bacana. No próprio Sleeper tu consegue entrar em mock drafts com outras pessoas. Tem uma aba com chats, eu não vou sair agora olhar aqui, senão vou perder o draft. Que tu consegue entrar lá, as pessoas anunciam. Tu mesmo pode fazer e anunciar lá um draft. E as pessoas vão enchendo, quando encher ou quando tiver a maioria tu pode dar um ok. E aí fica um pouco mais
certo esse draft. Era mais com rookie, às vezes as pessoas levam. Tu faz um mock mais perto da temporada só com vamos dizer, várias escolhas. Às vezes o cara drafta 4 rodadas e fecha o aplicativo. Então, interessante, tem essa ferramenta também no Sleeper. Outro, o running back CJ Marable, acho que tinha outros running backs ainda antes do CJ Marable de Chicago, saindo na terceira, e a gente tem a quarta escolha da quarta rodada, onde eu disse para vocês que eu ia pegar um tight end, porém, desculpa, eu pulei né, eu pulei a segunda escolha da quarta rodada, eu pulei porque eu não queria que ela tivesse acontecido, que é o Kylen Granson, tight end de Indianapolis Colts, uma aposta minha braba, na posição de tight end. Eu acho que os Colts precisam de tight end, eu acho que eles vão pegar um tight end de recebedor para realmente dar volume para ele. Pode ser que não seja tão curto prazo, mas eu acho que ele vai dar resultado para sua equipe. Então, Kylen Granson seria a minha escolha aqui na 4, porque eu achei que ele ia estar aqui. Mas ele não está. Tem outros nomes interessantes que ainda estão. Por exemplo, o Nico Collins, o wide receiver de Houston, acho uma tremenda aposta. O Tutu Atwell eu não gosto. Não gosto, acho que ele vai ser só jogador de Special Teams. O Elijah Mitchell, que muita gente gosta, pega até mais para frente. Eu também, particularmente, não quero apostar nele. Nem no Eskridge de Seattle, nem no Tylan Wallace. Eu acho que, não sei, são jogadores aí que não vão ter muita oportunidade, na minha opinião. E também o Tylan Wallace caiu num encaixe horrível. O Anthony Schwartz, o Cornell Powell é uma opção aqui. Só que eu tenho outro cara que eu vou escolher, então eu já sei quem eu vou escolher, só vou dar outras opções que estão disponíveis aqui pra mim, pra vocês terem uma ideia. Cornell Powell, do Kansas City Chiefs, o Kylin Hill, do Green Bay Packers, é uma aposta, mas eu também não gosto muito dele, porque já tem o Aaron Jones renovou e tem o A.J. Dillon na frente. Vamos ver quem mais. Khalil Herbert é um nome muito bom, é muito bom jogador, seria uma aposta se caísse num encaixe melhor, mas caiu lá no Chicago Bears, então pra mim tá fora. O Dyami Brown tá aqui também, mas não sou muito fã do Dyami Brown. Tem vários quarterbacks, tá fora. Ver se surge algum outro nome. De tight end, eu teria o Trey McKitty. Outro nome interessante que é o Irmi Smith-Massett, do Minnesota Vikings. Eu acho que ele é também uma boa opção, tanto um drafted como na quarta rodada. Kenny Yebo, do New York Jets, também está aqui. Dez Nilsson, wide receiver. Mas eu disse que eu ia escolher um tight end e eu vou escolher um wide receiver, porque os tight ends que sobraram aqui não me interessam, certo? Queria muito, mas não vai dar. Então eu vou de melhor jogador disponível nesse momento. Eu disse que eu já sabia quem eu ia escolher, mas tem dois caras aqui que me chamam muita atenção, que é o Amari Rodgers e o Nico Collins. E eu vou escolher o Nico Collins. Muito feeling, tá? Tanto uma como a outra escolha seriam excelentes aonde eu tô aqui no draft. E eu fui no Nico Collins porque ele tem potencial de ser o wide receiver 1, coisa que, claro, tem o Brandon Cooks, tudo bem, mas ele tem potencial, é um cara que tecnicamente é um cara bom. E o Amari Rodgers vai ser o 2. Ele não vai passar o Devante Adams. A gente tem a questão do Aaron Rodgers. Eu acho que joga esse ano. No ano que vem já não sei se vai estar lá ainda. Então ele vem para ser um wide receiver 2 no máximo, até que tenha Davante Adams na equipe. Então fui de Nico Collins, que tem um potencial de ser wide receiver 1 aqui. Na sequência, para finalizar nosso draft, o que a CPU escolheu? O quinto time que escolheu a quinta escolha da quarta rodada foi de Kellen Mond, quarterback. Na sequência saiu Sam Ehlinger, outro quarterback do Indianapolis Colts. O time 7 escolheu Davis Mills, quarterback de Houston Texans. Aí saiu mais uma penca de tight end. Eu até acredito que mesmo eu colocando, até entendo um pouco por que isso pode ter acontecido. Eu coloquei no apenas bancos, mas mesmo assim ele entendeu para fazer o draft apenas com um jogador de cada posição, porque se for olhar, quem está vendo o vídeo aí, eu fui o único time que pegou um jogador de duas posições e deixou uma posição de fora. Então tem esses pequenos detalhezinhos aí no mock draft de rookie do Sleeper. Se você juntar amigos, você pode fazer, inclusive, entre amigos, tá? Bem interessante. Quem sabe pra frente eu faço alguma coisa com você. Vou pensar. Saiu outro tight end, Dom Woods, alguma coisa. Nem aparece aqui, eu nem vou entrar porque eu não conheço, nem tem time. Na sequência, na nona, Trey McKitty, Jared Rice, na décima, também sem time. Na 11ª, Kenny Yebo. E na última, Josh Love, quarterback, também sem time aqui.
Interessante, ficou nomes interessantíssimos para trás. Muito provavelmente por essa situação do programa do Sleeper entender que o time precisa ter um quarterback, um wide receiver e um running back. Vou fazer alguns testes para o Superflex, ver se ele vai ter a mesma ideia. Mas dá para a gente pensar um pouquinho mais ou menos em jogadores que claramente poderiam estar disponíveis, principalmente nessa quarta. E meu time acabou assim. Na primeira rodada escolhi Jamar Chase na quarta escolha geral. Na segunda rodada, na quarta escolha da segunda rodada, eu escolhi o quarterback Trey Lance. Depois eu escolhi o running back Javen Hawkins, do Atlanta Falcons. Undrafted, tá? Só para constar. E na quarta eu escolhi o wide receiver Nico Collins, do Houston Texans. E esse foi o nosso mock draft de rookies. Então esse foi o nosso podcast de hoje, Alvos Dynasty, Rookie Mock Draft. Na semana que vem tem mais alguns alvos de Dynasty. Tem o Rookie Mock Draft de uma liga Super Flex. Lembrando, o vídeo do Mock Draft vai ficar salvo lá no IGTV. Vou postar entre hoje e amanhã. Então aproveitem, vou também repostar lá no Instagram, dá uma olhadinha por lá. Desejo a todos vocês ótimos Rookie Drafts para quem está fazendo. Não pega nossas dicas e não se dê mal. Lembrando que sempre tem jogador undrafted que acaba, tá? Eu gosto muito de deixar espaço para alguns jogadores aí, algumas apostas no elenco. A gente tem o Taxi Squad nas ligas para botar os jogadores calouros lá e não mexer neles, né? Porque depois que a liga começa, você não pode mais colocar ninguém no Taxi Squad. Serve muito para te aumentar o número de jogadores na equipe, principalmente com esses jogadores que você sabe que não vão ser aproveitados no primeiro ano. Então, esse foi o episódio de hoje. Uma boa semana a todos. A semana que vem a gente volta com mais de Fantasy, mais de Calouros, mais de Liga Dynasty. E é isso aí. Um abraço, até semana que vem.